Rádio Viva FM Light, a glória de Deus está aqui. Seja Deus, eu quero saudar os meus queridos irmãos com a gloriosa e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, mais um momento de oportunidade para nós meditarmos na palavra do Senhor. O assunto hoje, meus irmãos, vai falar de algo muito especial, de algo que nós precisamos olhar para a nossa vida, assim, eu, você, todos nós precisamos olhar cada um para dentro de si e perguntarmos algo. Porventura, eu não estou sabotando na minha vida o processo de Deus? A autossabotagem? Irmãos, nós somos capazes disso. O Senhor Deus, Ele tem um processo para mim e para você. O Senhor tem direções para mim e para você. Irmãos, nós somos hoje em torno de 8 bilhões de pessoas no mundo, na atualidade. O Senhor trata de maneira individual com cada um de nós. Então, há processos. O processo do irmão não é o mesmo na minha vida, mas eu preciso entender o processo de Deus. Eu preciso estar no processo de Deus. E muitas vezes os irmãos sabotam o processo de Deus na sua própria vida. Vejam só, meus queridos irmãos, chega um momento, o Senhor diz ali para Moisés, o Senhor diz assim: eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o Senhor diz assim: escolhe, pois, a vida. O Senhor dizendo: eu coloco diante de você tudo isso. A bênção e a maldição está diante de ti. A vida e a morte está diante de ti. Mas o Senhor, Ele diz assim: escolhe a vida. Escolher a vida, meus irmãos, é escolher o processo de Deus. É escolher aquilo que o Senhor tem para a minha vida. É não rejeitar o processo de Deus. É não andar pela própria força, não é andar pelas suas circunstâncias, não é andar por aquilo que nós achamos, mas nós estarmos no processo de Deus. E esse é o grande problema que nós estamos vendo nos dias atuais na vida dos cristãos. A autossabotagem. Não aceitam o processo de Deus. E estão fazendo mal a si mesmos. Meus irmãos, o Senhor, Ele tem o que é melhor para mim e para você. O Senhor tem direções específicas para a minha vida e para a tua vida. Há um lugar reservado no céu para todos nós. Mas nós não podemos sabotar o processo que o Senhor tem na nossa vida. Vejam só, meus irmãos, que coisa interessante. Em Jeremias 18, o Senhor vai falar para ele: desce à casa do oleiro e eu vou falar com você na casa do oleiro. A palavra do Senhor diz que Jeremias ele desce à casa do oleiro e ele encontra o oleiro fazendo um vaso. A palavra diz que o vaso ele estraga na mão do oleiro, mas o oleiro desfaz aquele vaso porque encontrou algo ali dentro. Muitas vezes o oleiro ele precisa parar o trabalho porque algo está ali dentro do barro, pode ser um pedaço de madeira, uma pedra, alguma coisa. Ele para o processo, conserta e faz do mesmo barro um outro vaso. Isso é o processo de Deus na nossa vida. Irmãos, o barro que somos nós somos barro, nós somos feitos do pó da terra. A partir do momento que o Senhor ele pega as nossas vidas para moldar, e diga-se de passagem, meus irmãos, o oleiro ele precisa de 2 ingredientes para fazer o vaso. Ele precisa do pó, do barro propriamente dito, mas precisa de água. A água fala da palavra de Deus, a ação do Espírito através da palavra de Deus na nossa vida. E o oleiro então ele vai moldando, dando forma àquele vaso. Esse é o processo de Deus. Meus irmãos, eu e você precisamos nos submeter ao processo de Deus. Não sabotar o processo, mas nos submeter ao processo de Deus.
deixar o oleiro trabalhar. Nós precisamos permitir o trabalho do oleiro na nossa vida. Queridos, este oleiro, ele um dia desceu da glória, ele deixou a glória. Durante 33 anos esse oleiro esteve na terra, pisou a terra. Este oleiro tem as mãos furadas pelos cravos, por mim e por você. E nós precisamos deixar que este oleiro, ele trabalhe na nossa vida. Irmãos, como é glorioso o trabalho do oleiro. O que eu quero pedir para você aqui, querido, no dia de hoje, deixe o oleiro trabalhar na tua vida. Deixe o Senhor trabalhar na tua vida. Não sabote o processo. Eu chamo de autossabotagem, porque, queridos, nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. Você não pecou por causa de outra pessoa, você pecou porque você quis pecar. Ninguém ultrapassa um sinal vermelho obrigado. Você ultrapassa o sinal vermelho porque você quis ultrapassar o sinal vermelho. Então, meus amados irmãos, precisamos deixar o oleiro trabalhar. É o processo glorioso do Senhor na nossa vida. É a ação gloriosa do Espírito Santo. Ele vai trabalhando, vai dando forma. Interessante, meus irmãos, algo. Vamos supor que o oleiro, na última semana, ele fez 1000 vasos. 1000 vasos. Aparentemente, você olha os vasos muito parecidos, mas nenhum vaso é igual ao outro. Numa roda ali do barro, num vaso, o oleiro, ele deu 100 voltas, por exemplo, no outro vaso foram 200 voltas, no outro vaso 180 e assim por diante. Ou seja, há uma ação individual do Espírito Santo na nossa vida. Mas nós temos a incrível capacidade de atrapalhar e de autossabotar o processo de Deus na nossa vida. E aqui, queridos, eu quero começar lendo algumas passagens. E depois nós vamos estudar especificamente uma. Romanos, nós vamos para Romanos 7,19. Vejam só, meus amados irmãos, o que Paulo vai trazer em Romanos 7,19. Diz assim: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Vejam só, Paulo está trazendo aqui, meus irmãos, que o pecado, ele nos leva a situações que nós estamos sabotando o processo de Deus. E depois nós vamos entender algo, irmãos, sobre pecado na nossa vida. Existem os pecados aparentes, mas existem muitos pecados ocultos, que até mesmo os irmãos não sabem que tem. E nós vamos verificar uma passagem. Nós vamos falar a respeito de Naamã. Naamã. Ele tinha um pecado terrível na vida dele. E eu digo para os irmãos, talvez ele não sabia que tinha. Mas nós precisamos entender. Então Paulo vai dizer aqui, o que faço não é o bem que desejo. Ele sabia que havia uma luta muito grande na sua vida, uma luta interior muito grande. São as batalhas interiores dentro do homem. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender o que está dentro de nós, o que luta dentro de nós e que nos leva à autossabotagem. Meus irmãos, você já ouviu falar algo parecido? Olha, eu não vou mais à igreja por causa do fulano. Ou eu saí da igreja por causa daquela pessoa. Não, meu irmão. Então, Cristo nunca foi o centro na tua vida. Você nunca foi à igreja por causa de Cristo. Ninguém que está na igreja sai por causa de pessoas. Porque, meus irmãos, nós temos a capacidade de sabotar o processo e colocar a culpa em outras pessoas. Se você está saindo da igreja, eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que você está mudando de denominação. Isso eu entendo perfeitamente.
você mudar de denominação. Por quê? Existem algumas situações, numa denominação se canta de uma forma, em outra igreja de outra, a questão do louvor, tudo isso é perfeitamente compreensível. O que eu não entendo é a pessoa sair da igreja, voltar para a lama, voltar para o mundo e colocar a culpa em pessoas. A pessoa está se auto-sabotando. É uma autossabotagem e colocando a culpa em outras pessoas. Porém, ela está se sabotando. É uma autossabotagem. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender o que Paulo está dizendo aqui, que dentro de nós há uma batalha muito grande. Uma batalha interior. E por falar nisso, meus amados, vamos para Gálatas 5,17. Gálatas 5,17. Vejam só, meus irmãos, o que diz. Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito é contrário à carne. Há uma batalha, meus irmãos, dentro de nós, de mim, de você, uma batalha constante. A carne militando contra o Espírito contra a carne. É uma batalha muito grande. A pergunta que nós precisamos fazer é: na minha vida, o que está prevalecendo? A carne ou o Espírito? A carne ou o Espírito? E eu posso dar uma resposta para você, meu querido. Eu tenho uma resposta para você. Na tua vida está prevalecendo aquilo que você mais está alimentando. Eu vou repetir. Está prevalecendo na tua vida aquilo que você mais está alimentando. Se você está alimentando a carne, ela está prevalecendo. Porém, se você está alimentando o Espírito está prevalecendo. A oração, o jejum, a palavra, a adoração, o relacionamento com Deus alimenta o Espírito. O restante, meus irmãos, tudo alimenta a carne. Vejam só, meus irmãos, quando eu falo em alimentar a carne, eu não estou dizendo que você está no pecado. Não é isso. Muitos irmãos, por exemplo, passam horas e horas em redes sociais e não estão em pecado, não estão olhando coisas que são pecado, porém estão alimentando a carne. Aí você enfraquece o espírito. E na hora de orar, você não consegue orar, você não consegue ler a palavra. Meu irmão, já aconteceu com você de você ficar um bom tempo no YouTube, por exemplo, ou outras redes sociais, 2 horas, por exemplo, já aconteceu com você, aí você sai de lá e tenta orar e você não consegue orar. Você quer ler a palavra e não consegue. Por quê? Porque você alimentou a carne está forte. Então há uma batalha, carne contra o espírito contra a carne. É isso que acontece na nossa vida. Nós não conseguimos alimentar o espírito porque nós enfraquecemos o espírito. Mas, meus amados irmãos, vamos continuar falando sobre a autossabotagem? Eu falei antes sobre Naamã. Está em 2 Reis. Querido, 2 Reis. Eu quero mostrar para os amados irmãos em 2 Reis 5. 2 Reis 5. 2 Reis 5. A palavra do Senhor vai nos dizer: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro era leproso. A palavra do Senhor está dizendo que Naamã era um comandante excepcional, vitorioso em batalhas, mas ele era leproso. Irmãos, quem tem lepra fica afastado, não pode ficar junto com outras pessoas. E ali no meio de Israel havia até mesmo cidades dos leprosos, vale dos leprosos, de tão terrível que é a lepra. Mas este comandante, ele recebe através de uma menina que estava morando ali junto com Naamã e sua esposa, ela era israelita, e ela diz: olha, se o meu senhor estivesse diante do profeta em Samaria, ele o restauraria da lepra. Naamã reúne oficiais
reúne uma comitiva, reúne muitos presentes, e ele vai então ao encontro do profeta Eliseu. E vejam só, meus amados irmãos, o que diz o versículo 9, muito poderoso. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me. Irmãos, muito interessante essa questão de Naamã. Naamã, ele não sabia que ele tinha 2 lepras. Olha que coisa interessante. Havia uma lepra exterior, mas uma lepra interior. A lepra interior de Naamã chamava-se orgulho. Essa é a lepra do interior de muitos nesta hora. Orgulho. E esta era a situação de Naamã. Naamã tinha 2 lepras, uma interior e a outra exterior. Porque a palavra do Senhor diz que ele ficou indignado com a orientação do profeta. Meus irmãos, essa era o processo de Deus na vida de Naamã. A orientação de Eliseu: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Vejam só, meus irmãos, que coisa interessante. Não há outro relato de cura de lepra desta forma, somente com Naamã. Por quê? Processo individual. Processo individual. E ele fica indignado com este processo, ele fica indignado com esta orientação. E muitos nesta hora ficam assim também, indignados com a orientação do profeta de Deus. A orientação do Senhor, a orientação do Espírito Santo. Ficam indignados com a orientação que vem da parte de Deus. Ficam indignados. Mas a palavra do Senhor diz então que Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me. É o homem querendo honras nesta hora. É o homem querendo honras para si. Olha, eu pensei que iria sair para receber-me. E invocaria em pé o nome do Senhor. Ele queria, na verdade, meus amados irmãos, me perdoem pelo termo aqui, mas um show. Um espetáculo. Porque ele diz: invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Terceiro, moveria a mão sobre o lugar afetado. Então ele queria ser recebido. Ele queria, na verdade, que o profeta invocasse em pé o nome do Senhor. Que o profeta movesse a mão sobre o local afetado e que ele seria curado. O homem natural, ele é assim. O homem natural quer exclusividade, o homem natural quer dizer para Deus a questão do processo como deve ser. Irmãos, o dono do processo é Deus. Ele é o dono do processo. O oleiro, meus irmãos, é o próprio Senhor. É a casa do oleiro, é a igreja, é o local onde o Senhor opera. Mas nós precisamos nos submeter à casa do oleiro. Ao oleiro que está na casa do oleiro. Se submeta ao oleiro, meu irmão. Nós precisamos nos submeter ao oleiro. Mas Naamã não estava entendendo a questão do profeta aqui, a orientação do profeta. Uma orientação individual, um processo individual. E vejam só, meus amados irmãos, ele fica furioso com aquilo. E a palavra do Senhor diz, no final do versículo 12, que ele foi embora dali furioso. Irmãos, Naamã, ele fica tão indignado que ele estava auto-sabotando o processo de Deus na sua vida. Ele estava indo de lá furioso, saindo de lá furioso. Ele não estava entendendo o processo de Deus. Porque ele queria honra, queria exclusividade, tantas coisas mais. Ele até faz uma comparação, olha, os rios Abana e Farfar são melhores que o rio Jordão. Meus irmãos, não importam os meios que o Senhor use, o importante é a direção de Deus. O importante é a direção de Deus. O Senhor usou o rio Jordão
Um rio que de beleza não tinha nada, porque era um rio com lama. Mas era o rio de Deus. E a palavra do Senhor diz que os servos lhe disseram, o servo de Naamã, no versículo 13, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Mesmo se o Senhor pede para você algo difícil, você não faz? Mas eu digo para você, meu querido irmão, o Senhor tem requerido das nossas vidas obediência. E o processo de Deus, ele tão somente requer obediência. Mas muitas vezes nós não aceitamos e nós autossabotamos o processo de Deus na nossa própria vida. Nós autossabotamos. Irmãos, nós não podemos sabotar o processo de Deus. Meu querido irmão, não sabote o processo de Deus na tua vida. Muitas vezes nós somos Naamã, porque Naamã, ele olhava por vista, ele fez comparações, ele achou que as coisas deveriam ser do seu jeito, da sua maneira, e não é. Meus queridos, o Senhor tem a sua maneira de trabalhar. E a maneira como o Senhor trabalha na tua vida não é a mesma coisa do que na vida do irmão. O processo é individual. Amém? Mas o que diz a palavra do Senhor? Quanto mais ele pediu que apenas se lave, será purificado. Assim ele desceu o Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Irmãos, como é lindo quando o homem obedece a Deus. O resultado do processo de Deus na sua vida, mediante a obediência, é exatamente isso. É uma restauração completa. A palavra do Senhor diz que a carne, a pele de Naamã ficou como de uma criança. Este é o processo de Deus. Restauração completa e total. Meu amado irmão, você já parou na tua vida porque as coisas não estão dando certo? Você está obedecendo o processo de Deus na tua vida? Eu quero perguntar algo para você, querido. O pastor deu para você uma orientação, certo? Alguma coisa, você procurou o seu pastor, o seu líder, ele lhe deu uma orientação. Você está fazendo conforme a orientação que recebeu? O Senhor usa homens, queridos, líderes, para nos trazer orientações. Para mim também, queridos, para todos nós. E muitas vezes nós não colocamos em prática aquilo que nós recebemos de instrução. Ou seja, nós somos Naamã, que recebe orientação, recebe instrução, fica indignado por causa do orgulho que estava dentro dele. Ele já estava indo embora, mas atendeu uma voz ali dos seus oficiais, volta, coloca em prática e foi curado. Meus irmãos, coloque em prática a orientação do Senhor. Meu querido, o que o Senhor falou para você, seja através de um pastor, de um líder, ou falou com você em sonhos, não importa. O que Deus falou, coloca em prática. Meus irmãos, se o Senhor requeresse de nós algo muito difícil, por exemplo, fazermos uma viagem a pé daqui a Jerusalém, para nós entrarmos no céu, por acaso nós não faríamos? Sim, nós faríamos. Porém, o processo de Deus é tão leve na nossa vida. É tão leve o processo. Mas muitas vezes nós queremos carregar as cangalhas. Muitas vezes nós queremos carregar os nossos próprios pesos. E o Senhor Jesus, ele fala em Mateus, ele diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo é leve. Porque nós não estamos nos submetendo ao processo de Deus. Porque nós estamos sabotando o processo de Deus. Meus irmãos, a autossabotagem, ela é mais comum do que se imagina. Eu convido você a olhar para a tua vida. Será que você não está sabotando o processo de Deus? Você não está sabotando? Você está colocando em prática a palavra? Está colocando em prática o que você recebeu do Senhor? O que você recebeu de instrução?
Se você não está colocando em prática, você está fazendo uma autossabotagem. Por isso que é importante você avaliar a tua vida, detalhe por detalhe. Pastor, não está dando certo isso. Mas qual foi a orientação que você recebeu nesse assunto? E por que não está colocando em prática? Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Queridos, eu falo isso para vocês com amor e tremor na minha vida. Nós precisamos. E nós estamos debaixo de processo. Assim como eu estou debaixo do processo, todo o pessoal aqui de casa está debaixo, cada um do seu processo é individual de um de outro. Todos estão debaixo do processo. E nós estamos sendo forjados e preparados para morar na eternidade. Mas nós não podemos alterar o processo de Deus. Nós não podemos ir por um caminho diferente. Nós não podemos fazer escolhas. Meus irmãos, não faça ou não realize a autossabotagem na tua vida. E querido, que o Senhor Deus te abençoe. Abençoe tua casa, tua vida em nome de Jesus. Eu convido você, querido, vá para a palavra, vá para a oração. Busque a presença do Senhor de maneira intensa. Irmãos, quanto mais você busca o Senhor, menos chance de você errar o caminho. Porque você estará sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é você estar no processo, andar no caminho em direção à eternidade, aguardando a gloriosa vinda do Senhor Jesus. Irmãos, e diga-se de passagem, que será em breve, muito, muito em breve. Posso atestar para os irmãos, eu não vejo mais sinais novos para se cumprir. Apenas os que estão em cumprimento e aguardando o grande sinal que é a volta do Senhor Jesus. Então que Deus abençoe a tua casa. Tenha uma ótima semana de trabalho. E que o Senhor abençoe a tua vida, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Seja Deus, eu quero saudar os meus queridos irmãos com a gloriosa e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, mais um momento de oportunidade para nós meditarmos na palavra do Senhor. O assunto hoje, meus irmãos, vai falar de algo muito especial, de algo que nós precisamos olhar para a nossa vida, assim, eu, você, todos nós precisamos olhar cada um para dentro de si e perguntarmos algo. Porventura eu não estou sabotando na minha vida o processo de Deus? A autossabotagem? Irmãos, nós somos capazes disso. O Senhor Deus, Ele tem um processo para mim e para você. O Senhor tem direções para mim e para você. Irmãos, nós somos hoje em torno de 8 bilhões de pessoas no mundo, na atualidade. O Senhor trata de maneira individual com cada um de nós. Então, há processos. O processo do irmão não é o mesmo na minha vida. Mas eu preciso entender o processo de Deus. Eu preciso estar no processo de Deus. E muitas vezes os irmãos sabotam o processo de Deus na sua própria vida. Vejam só, meus queridos irmãos, chega um momento, o Senhor diz ali para Moisés, o Senhor diz assim: eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o Senhor diz assim: escolhe, pois, a vida. O Senhor dizendo: eu coloco diante de você tudo isso. A bênção e a maldição está diante de ti. A vida e a morte está diante de ti. Mas o Senhor, Ele diz assim: escolhe a vida. Escolher a vida, meus irmãos, é escolher o processo de Deus. É escolher aquilo que o Senhor tem para a minha vida. É não rejeitar o processo de Deus. É não andar pela própria força, não é andar pelas suas circunstâncias, não é andar por aquilo que nós achamos, mas nós estarmos no processo de Deus. E esse é o grande problema que nós estamos vendo nos dias atuais na vida dos cristãos: a autossabotagem. Não aceitam o processo de Deus.
e estão fazendo mal a si mesmos. Meus irmãos, o Senhor, Ele tem o que é melhor para mim e para você. O Senhor tem direções específicas para a minha vida e para a tua vida. Há um lugar reservado no céu para todos nós. Mas nós não podemos sabotar o processo que o Senhor tem na nossa vida. Vejam só, meus irmãos, que coisa interessante. Em Jeremias 18, o Senhor vai falar para ele: desce à casa do oleiro, e eu vou falar com você na casa do oleiro. A palavra do Senhor diz que Jeremias ele desce à casa do oleiro, e ele encontra o oleiro fazendo um vaso. A palavra diz que o vaso, ele estraga na mão do oleiro, mas o oleiro desfaz aquele vaso porque encontrou algo ali dentro. Muitas vezes o oleiro ele precisa parar o trabalho porque algo está ali dentro do barro, pode ser um pedaço de madeira, uma pedra, alguma coisa. Ele para o processo, conserta e faz do mesmo barro um outro vaso. Isso é o processo de Deus na nossa vida. Irmãos, o barro que somos nós somos barro, nós somos feitos do pó da terra. A partir do momento que o Senhor ele pega as nossas vidas para moldar, e diga-se de passagem, meus irmãos, o oleiro ele precisa de 2 ingredientes para fazer o vaso. Ele precisa do pó, do barro propriamente dito, mas precisa de água. A água fala da palavra de Deus, a ação do Espírito através da palavra de Deus na nossa vida. E o oleiro então ele vai moldando, dando forma àquele vaso. Esse é o processo de Deus. Meus irmãos, eu e você precisamos nos submeter ao processo de Deus. Não sabotar o processo, mas nos submeter ao processo de Deus. Deixar o oleiro trabalhar. Nós precisamos permitir o trabalho do oleiro na nossa vida. Queridos, este oleiro, ele um dia desceu da glória, ele deixou a glória. Durante 33 anos esse oleiro esteve na terra, pisou a terra. Este oleiro tem as mãos furadas pelos cravos, por mim e por você. E nós precisamos deixar que este oleiro, ele trabalhe na nossa vida. Irmãos, como é glorioso o trabalho do oleiro. O que eu quero pedir para você aqui, querido, no dia de hoje, deixe o oleiro trabalhar na tua vida. Deixe o Senhor trabalhar na tua vida. Não sabote o processo. Eu chamo de autossabotagem, porque, queridos, nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. Você não pecou por causa de outra pessoa, você pecou porque você quis pecar. Ninguém ultrapassa um sinal vermelho obrigado. Você ultrapassa o sinal vermelho porque você quis ultrapassar o sinal vermelho. Então, meus amados irmãos, precisamos deixar o oleiro trabalhar. É o processo glorioso do Senhor na nossa vida. É a ação gloriosa do Espírito Santo. Ele vai trabalhando, vai dando forma. Interessante, meus irmãos, algo. Vamos supor que o oleiro, na última semana, ele fez 1000 vasos. 1000 vasos. Aparentemente, você olha os vasos muito parecidos, mas nenhum vaso é igual ao outro. Numa roda ali do barro, num vaso, o oleiro, ele deu 100 voltas, por exemplo, no outro vaso foram 200 voltas, no outro vaso 180 e assim por diante. Ou seja, há uma ação individual do Espírito Santo na nossa vida. Mas nós temos a incrível capacidade de atrapalhar e de autossabotar o processo de Deus na nossa vida. E aqui, queridos, eu quero começar lendo algumas passagens. E depois nós vamos estudar especificamente uma. Romanos, nós vamos para Romanos 7,19. Vejam só, meus amados irmãos, o que Paulo vai trazer em Romanos 7,19. Diz assim: pois o que faço não é o bem que desejo,
mas o mal que não quero, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Vejam só, Paulo está trazendo aqui, meus irmãos, que o pecado, ele nos leva a situações que nós estamos sabotando o processo de Deus. E depois nós vamos entender algo, irmãos, sobre pecado na nossa vida. Existem os pecados aparentes, mas existem muitos pecados ocultos que até mesmo os irmãos não sabem que tem. E nós vamos verificar uma passagem. Nós vamos falar a respeito de Naamã. Naamã. Ele tinha um pecado terrível na vida dele. E eu digo para os irmãos, talvez ele não sabia que tinha. Mas nós precisamos entender. Então Paulo vai dizer aqui, o que faço não é o bem que desejo. Ele sabia que havia uma luta muito grande na sua vida, uma luta interior muito grande. São as batalhas interiores dentro do homem. Então, meus irmãos, nós precisamos entender o que está dentro de nós, o que luta dentro de nós e que nos leva à autossabotagem. Meus irmãos, você já ouviu falar algo parecido? Olha, eu não vou mais à igreja por causa do fulano. Ou eu saí da igreja por causa daquela pessoa. Não, meu irmão. Então, Cristo nunca foi o centro na tua vida. Você nunca foi à igreja por causa de Cristo. Ninguém que está na igreja sai por causa de pessoas. Porque, meus irmãos, nós temos a capacidade de sabotar o processo e colocar a culpa em outras pessoas. Se você está saindo da igreja, eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que você está mudando de denominação. Isso eu entendo perfeitamente. Você mudar de denominação. Por quê? Existem algumas situações, numa denominação se canta de uma forma, em outra igreja de outra, a questão do louvor, tudo isso é perfeitamente compreensível. O que eu não entendo é a pessoa sair da igreja, voltar para a lama, voltar para o mundo e colocar a culpa em pessoas. A pessoa está se auto-sabotando. É uma auto-sabotagem. E colocando a culpa em outras pessoas. Porém, ela está se sabotando. É uma auto-sabotagem. Então, meus irmãos, nós precisamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Que dentro de nós há uma batalha muito grande. Uma batalha interior. E por falar nisso, meus irmãos, vamos para Gálatas. Gálatas 5,17. Gálatas 5,17. Vejam só, meus irmãos, o que diz. Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito é contrário à carne. Há uma batalha, meus irmãos, dentro de nós, de mim, de você, uma batalha constante. A carne militando contra o Espírito contra a carne. É uma batalha muito grande. A pergunta que nós precisamos fazer é, na minha vida, o que está prevalecendo? A carne ou o Espírito? A carne ou o Espírito? E eu posso dar uma resposta para você, meu querido. Eu tenho uma resposta para você. Na tua vida está prevalecendo aquilo que você mais está alimentando. Eu vou repetir. Está prevalecendo na tua vida aquilo que você mais está alimentando. Se você está alimentando a carne, ela está prevalecendo. Porém, se você está alimentando o Espírito está prevalecendo. A oração, o jejum, a palavra, a adoração, o relacionamento com Deus alimenta o Espírito. O restante, meus irmãos, tudo alimenta a carne. Vejam só, meus irmãos, quando eu falo em alimentar a carne, eu não estou dizendo que você está no pecado. Não é isso. Muitos irmãos, por exemplo, passam horas e horas em redes sociais e não estão em pecado, não estão olhando coisas que são pecado, porém estão alimentando a carne. Aí você enfraquece o espírito.
e na hora de orar você não consegue orar, você não consegue ler a palavra. Meu irmão, já aconteceu com você de você ficar um bom tempo no YouTube, por exemplo, ou outras redes sociais, 2 horas, por exemplo, já aconteceu com você, aí você sai de lá e tenta orar e você não consegue orar? Você quer ler a palavra e não consegue? Por quê? Porque você alimentou a carne está forte. Então há uma batalha, carne contra o espírito contra a carne. É isso que acontece na nossa vida. Nós não conseguimos alimentar o espírito porque nós enfraquecemos o espírito. Mas, meus amados irmãos, vamos continuar falando sobre a autossabotagem? Eu falei antes sobre Naamã. Está em 2 Reis. Queridos, 2 Reis. Eu quero mostrar para os amados irmãos em 2 Reis 5. 2 Reis 5. 2 Reis 5. A palavra do Senhor vai nos dizer: Naamã, comandante do exército rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro era leproso. A palavra do Senhor está dizendo que Naamã era um comandante excepcional, vitorioso em batalhas, mas ele era leproso. Irmãos, quem tem lepra fica afastado, não pode ficar junto com outras pessoas. E ali no meio de Israel havia até mesmo cidades dos leprosos, vale dos leprosos, de tão terrível que é a lepra. Mas este comandante, ele recebe através de uma menina que estava morando ali junto com Naamã e sua esposa, ela era israelita, e ela diz: olha, se o meu senhor estivesse diante do profeta em Samaria, ele o restauraria da lepra. Naamã reúne oficiais, reúne uma comitiva, reúne muitos presentes, e ele vai então ao encontro do profeta Eliseu. E vejam só, meus amados irmãos, o que diz o versículo 9, muito poderoso. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me. Irmãos, muito interessante essa questão de Naamã. Naamã, ele não sabia que ele tinha 2 lepras. Olha que coisa interessante. Havia uma lepra exterior, mas uma lepra interior. A lepra interior de Naamã chamava-se orgulho. Essa é a lepra do interior de muitos nesta hora. Orgulho. E esta era a situação de Naamã. Naamã tinha 2 lepras, uma interior e a outra exterior. Porque a palavra do Senhor diz que ele ficou indignado com a orientação do profeta. Meus irmãos, essa era o processo de Deus na vida de Naamã. A orientação de Eliseu: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Vejam só, meus irmãos, que coisa interessante. Não há outro relato de cura de lepra desta forma, somente com Naamã. Por quê? Processo individual. Processo individual. E ele fica indignado com este processo, ele fica indignado com esta orientação. E muitos nesta hora ficam assim também, indignados com a orientação do profeta de Deus. A orientação do Senhor, a orientação do Espírito Santo. Ficam indignados com a orientação que vem da parte de Deus. Ficam indignados. Mas a palavra do Senhor diz então que Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me. É o homem querendo honras nesta hora. É o homem querendo honras para si. Olha, eu pensei que iria sair para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor. Ele queria, na verdade, meus amados irmãos, me perdoem pelo termo aqui, mas um show, um espetáculo, porque ele diz, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Terceiro, moveria a mão sobre o lugar afetado.
Então ele queria ser recebido, ele queria, na verdade, que o profeta invocasse em pé o nome do Senhor, que o profeta movesse a mão sobre o local afetado e que ele seria curado. O homem natural, ele é assim. O homem natural quer exclusividade, o homem natural quer dizer para Deus a questão do processo como deve ser. Irmãos, o dono do processo é Deus. Ele é o dono do processo. O oleiro, meus irmãos, é o próprio Senhor. É a casa do oleiro, é a igreja, é o local onde o Senhor opera. Mas nós precisamos nos submeter à casa do oleiro. Ao oleiro que está na casa do oleiro. Se submeta ao oleiro, meu irmão. Nós precisamos nos submeter ao oleiro. Mas Naamã não estava entendendo a questão do profeta aqui, a orientação do profeta. Uma orientação individual, um processo individual. E vejam só, meus amados irmãos, ele fica furioso com aquilo. E a palavra do Senhor diz, no final do versículo 12, que ele foi embora dali furioso. Irmãos, Naamã, ele fica tão indignado que ele estava autossabotando o processo de Deus na sua vida. Ele estava indo de lá furioso, saindo de lá furioso. Ele não estava entendendo o processo de Deus. Porque ele queria honra, queria exclusividade, tantas coisas mais. Ele até faz uma comparação, olha, os rios Abana e Farfar são melhores que o rio Jordão. Meus irmãos, não importam os meios que o Senhor use, o importante é a direção de Deus. O importante é a direção de Deus. O Senhor usou o rio Jordão, um rio que de beleza não tinha nada, porque era um rio com lama, mas era o rio de Deus. E a palavra do Senhor diz que os servos lhe disseram, o servo de Naamã, no versículo 13, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Mesmo se o Senhor pede para você algo difícil, você não faz? Mas eu digo para você, meu querido irmão, o Senhor tem requerido das nossas vidas obediência. E o processo de Deus, ele tão somente requer obediência. Mas muitas vezes nós não aceitamos e nós autossabotamos o processo de Deus na nossa própria vida. Nós autossabotamos. Irmãos, nós não podemos sabotar o processo de Deus. Meu querido irmão, não sabote o processo de Deus na tua vida. Muitas vezes nós somos Naamã, porque Naamã, ele olhava por vista, ele fez comparações, ele achou que as coisas deveriam ser do seu jeito, da sua maneira, e não é. Meus queridos, o Senhor tem a sua maneira de trabalhar. E a maneira como o Senhor trabalha na tua vida não é a mesma coisa do que na vida do irmão. O processo é individual. Amém? Mas o que diz a palavra do Senhor? Quanto mais ele pediu que apenas se lave, será purificado. Assim ele desceu o Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Irmãos, como é lindo quando o homem obedece a Deus. O resultado do processo de Deus na sua vida, mediante a obediência, é exatamente isso. É uma restauração completa. A palavra do Senhor diz que a carne, a pele de Naamã ficou como de uma criança. Este é o processo de Deus. Restauração completa e total. Meu amado irmão, você já parou na tua vida porque as coisas não estão dando certo? Você está obedecendo o processo de Deus na tua vida? Eu quero perguntar algo para você, querido. O pastor deu para você uma orientação, certo? Alguma coisa, você procurou o seu pastor, o seu líder, ele lhe deu uma orientação. Você está fazendo conforme a orientação que recebeu? O Senhor usa homens, queridos.
líderes, para nos trazer orientações, para mim também, queridos, para todos nós. E muitas vezes nós não colocamos em prática aquilo que nós recebemos de instrução. Ou seja, nós somos Naamã, que recebe orientação, recebe instrução, fica indignado por causa do orgulho que estava dentro dele. Ele já estava indo embora, mas atendeu uma voz ali dos seus oficiais, volta, coloca em prática e foi curado. Meus irmãos, coloque em prática a orientação do Senhor. Meu querido, o que o Senhor falou para você, seja através de um pastor, de um líder, ou falou com você em sonhos, não importa. O que Deus falou, coloca em prática. Meus irmãos, se o Senhor requeresse de nós algo muito difícil, por exemplo, fazermos uma viagem a pé daqui a Jerusalém, para nós entrarmos no céu, por acaso nós não faríamos? Sim, nós faríamos. Porém, o processo de Deus é tão leve na nossa vida. É tão leve o processo. Mas muitas vezes nós queremos carregar as cangalhas. Muitas vezes nós queremos carregar os nossos próprios pesos. E o Senhor Jesus, ele fala em Mateus, ele diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo é leve. Porque nós não estamos nos submetendo ao processo de Deus, porque nós estamos sabotando o processo de Deus. Meus irmãos, a autossabotagem, ela é mais comum do que se imagina. Eu convido você a olhar para a tua vida. Será que você não está sabotando o processo de Deus? Você não está sabotando? Você está colocando em prática a palavra? Está colocando em prática o que você recebeu do Senhor? O que você recebeu de instrução? Se você não está colocando em prática, você está fazendo uma autossabotagem. Por isso que é importante você avaliar a tua vida, detalhe por detalhe. Pastor, não está dando certo isso. Mas qual foi a orientação que você recebeu nesse assunto? E por que não está colocando em prática? Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Cristo falou isso para vocês com amor e tremor na minha vida. Nós precisamos. E nós estamos debaixo de processo. Assim como eu estou debaixo do processo, todo o pessoal aqui de casa está debaixo, cada um do seu processo é individual de um de outro. Todos estão debaixo do processo. E nós estamos sendo forjados e preparados para morar na eternidade. Mas nós não podemos alterar o processo de Deus. Nós não podemos ir por um caminho diferente. Nós não podemos fazer escolhas. Meus irmãos, não faça ou não realize a autossabotagem na tua vida. E querido, que o Senhor Deus te abençoe tua casa, tua vida, em nome de Jesus. Eu convido você, querido, vá para a palavra, vá para a oração. Busque a presença do Senhor de maneira intensa. Irmãos, quanto mais você busca o Senhor, menos chance de você errar o caminho, porque você estará sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é você estar no processo, andar no caminho em direção à eternidade, aguardando a gloriosa vinda do Senhor Jesus. Irmãos, e diga-se de passagem, que será em breve, muito, muito em breve. Posso atestar para os irmãos, eu não vejo mais sinais novos para se cumprir. Apenas os que estão em cumprimento e aguardando o grande sinal que é a volta do Senhor Jesus. Então que Deus abençoe tua casa. Tenha uma ótima semana de trabalho. E que o Senhor abençoe a tua vida, meu irmão, em nome do Senhor Jesus.